Gentileza, com a palavra, ministro Bolsonaro. Que entardecer bom, hein? Com a medalha do Kofi Annan. Eu conheci ele em Genebra. Eu morei em Genebra 5 anos, dos meus 24 aos 29, e depois voltei várias vezes lá e tive a oportunidade de conhecer o Kofi Annan. Então, para mim, receber essa medalha de alguém que é, é visto como uma personalidade que ajuda a pacificar o mundo, me deixa muito, não somente lisonjeado, mas muito feliz por um momento como esse. Eu quero agradecer a presença de todos. Além do Kofi Annan, tem muitas pessoas que me inspiraram na minha vida. Eu comecei muito cedo na atividade pública, com 19 anos eu fui vereador, depois fui para a Europa, fiquei 5 anos, fui para o Japão, morei fora, voltei, e aí retomei a atividade pública e hoje estou 20 anos ministro. Essa semana, para mim, essa semana está sendo fantástica. Eu tomei posse no dia 20 de setembro. Não sei se tem alguém que é gaúcho aqui, o 20 de setembro é a Semana Farroupilha, a semana da pacificação dos gaúchos com a monarquia, com o Império Português. Então, para mim, no dia 20 de setembro é muito importante. Inclusive, eu estou indo lá para o Rio Grande do Sul esse fim de semana para celebrar o 20 de setembro com os meus conterrâneos, já que eu comecei a minha vida pública lá. Mas a história do Kofi Annan e a história de ESG, para mim, é muito importante. Eu sou produtor rural. Eu planto árvores para produzir água. Eu sou produtor de água. Porque sem árvore você não tem água. Então tem que produzir árvores. Eu já plantei 10 mil árvores na minha propriedade. Eu sou lá do interior da fronteira com o Rio Grande do Sul e Argentina. E lá chove muito. Nós estamos entre a Antártida e a Argentina. Então, as tempestades acontecem tudo lá no Rio Grande do Sul, parte no Uruguai, Santa Catarina. As grandes enchentes acontecem lá. Mas eu vim para cá, fui eleito ministro há 20 anos atrás, e essa coincidência, 20 de setembro, com 20 anos de ministro, depois de 6 mandatos, eu sempre trabalhei com essa área de desenvolvimento sustentável, porque eu fiz um mestrado disso em Genebra, na Suíça, no Instituto Internacional que temos lá em Genebra. Foi difícil para mim, porque eu fui com uma bolsa muito pequenininha, então eu trabalhava de recepcionista, entregava flores, motorista, para conseguir fazer o curso de mestrado lá em Genebra, nos anos 80, de 77 a 81. E aí, por coincidência, depois eu voltei, agora como ministro do tribunal, eu estou conseguindo utilizar todo aquele conhecimento que eu adquiri no longo da minha vida lá no exterior, trabalhando em Genebra, na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, International Labour Office. Então eu tive a oportunidade de trabalhar lá. E agora eu vou contar a história, como é que chegamos ao ISD. E como é que nós criamos o IESGO, que é uma novidade no mundo, pessoal. Eu vou trazer novidades que pouca gente sabe no mundo e no planeta o que nós estamos fazendo. Então, quando eu fui eleito presidente em 2013, eu resolvi aplicar o que eu sempre desejei de estabelecer desenvolvimento sustentável no Brasil. Como produtor rural, como alguém que se criou no campo, eu me criei na campanha, no interior do Rio Grande do Sul. Minha mãe me perguntava todo dia como é que está a vaca de cria. Até de vez em quando eu faço uma brincadeira com as pessoas, chego e dou bom dia, como é que está a vaca de cria? As pessoas ficam perdidas, o que é vaca de cria? É que quando a gente que mora no interior, a gente tem que cuidar a nossa presidente da Embrapa sabe disso, a gente tem que cuidar dos bezerros, tem que cuidar da vaca que dá cria, para ter o leite, porque sem o leite as pessoas não têm a tradição. Então eu me criei no campo, na geada, no frio lá no Rio Grande do Sul, levantava às 6 da manhã para buscar os bezerros e buscar, aliás, os bezerros ficavam presos e buscar as vacas de leite. E me criei nesse campo, lá no interior do Rio Grande do Sul. E quando eu tive a oportunidade de chegar a um cargo importante, como ministro do Tribunal de Contas, nós somos eleitos pelo Congresso, nós não somos indicados, é na base do voto. Votam os 513 deputados e 81 senadores. É diferente do Supremo, que os presidentes indicam os ministros do Supremo e o Senado referenda. Então, eu resolvi implantar a tese
governança, em primeiro lugar, escolhi a palavra governança, desenvolvimento sustentável, especialização, auditorias coordenadas e fiz a primeira auditoria na região amazônica, e nos 9 estados da Amazônia. A gente começou a treinar e capacitar os auditores do Tribunal de Contas da União para a gente fazer uma auditoria nos 9 estados da Amazônia. Chamamos todos os tribunais, treinamos mais de 1.000 auditores e começamos a primeira auditoria, Silvia, de desenvolvimento sustentável no Brasil. Se chama INDMAPA. Criamos os indicadores para poder avaliar as áreas de reservas, que nós temos centenas de áreas de reservas no Brasil. E no mundo também temos milhares de áreas de reserva. Mas tem desenvolvimento sustentável? Está sendo feito na prática uma prevenção por parte dos governos? Aí depende da governança. Se não tem boa governança, não se implementa. Então, começamos esse trabalho lá na Amazônia. Fiz uma reunião inicial com os estados e depois eu chamei os países, já que eu fui eleito presidente do Tribunal de Contas de toda a América Latina e Olaf Scholz quando eu fui eleito presidente do Tribunal de Contas do Estado. Então, foi toda uma transformação. E isso está acontecendo nesse momento. Por isso eu quero agradecer muito ao Tomazini, a Paola, né? E a Ana Clara, né? Que estavam me procurando há tempo para eu poder vir aqui contar um pouco dessa história para vocês. E que agora eu posso contar e vibrar com vocês, porque está tudo acontecendo. Eu até fiz um mapa, me chamaram um pouco de louco. Eu não sei se eu consigo mostrar o mapa, aqui a minha assessoria está aqui. Como não estava previsto eu mostrar vídeo, eu fiz um mapa da Pangeia. Quem é que conhece a história da Pangeia? Todo mundo conhece a história da Pangeia. Como é que era o nosso planeta e como é que nós vamos ficar no futuro. Dá para aparecer ali, vai aparecer o vídeo da Pangeia ali, se eu apertar aqui. Então está aí, governança pública. Eu faço a palestra como base inicial. Vamos ver. Aí é a minha palestra. Eu não vou fazer a palestra, só vou mostrar o que é mais relevante. Vou mostrar o que é mais relevante para vocês marcarem e participar. Eu não vou falar sobre governança, não. Aí eu estou mostrando o leme de um navio, para onde que vai o país. Não vou fazer a palestra da governança. A minha palestra leva 1 hora e eu tenho que pegar um avião às 8 horas, eu tenho que estar no aeroporto, então eu não vou fazer a palestra. Eu estou só mostrando todo o processo de estruturação para implantar indicadores de governança do Brasil e de ESG no Brasil e no mundo. O mais desafiante é esse, no mundo, que estamos fazendo. Então, eu comecei isso em 2013, 14, e estamos andando. Estou apertando aqui, mas não está funcionando. Agora apareceu a Pangeia, a ideia da Pangeia. Eu comecei a pensar, será que nós não podemos fazer uma auditoria, não somente no Brasil, quando fiz na Amazônia, e fazer no mundo? Comecei a pensar, os auditores, nós temos 1.500 auditores, todos concursados. Não, o ministro Nardes está louco, quer fazer uma auditoria. Mas para isso nós tínhamos que assumir a presidência do controle. Estamos na presidência, eu articulei, e depois eu presidi os países da América Latina, deu certo, nós presidimos o mundo do controle, são 196 países. Então nós estamos presidindo hoje 196 países, e implantando regras de governança e de desenvolvimento sustentável no mundo. Esse é o desafio. Então, eu fiz essa proposta lá atrás. Levanta o som, quem é que está com o som aí? Sem som? Tem som? Tem som? Quem é o... Levanta o som, começa de novo aí, meu amigo, para não... que conta a história da Pangeia e do planeta aí. Dá para levantar o som? Senão eu vou contar a história. Eu sei a história, então eu conto a história. Bem, a evolução da humanidade. Hoje nós estamos com... Quando eu fiz esse vídeo... Chamado Pangeia. Esta história começa há muitos e muitos anos, num tempo em que não havia cidades, nem países, nem fronteiras. A Terra estava unida num grande continente chamado Pangeia. De repente, a natureza resolveu dividir a Terra. A natureza presenteou o planeta com abundância. É aí que entra em cena um tal de ser humano. Com ele surgiram as aldeias, as cidades e as civilizações.
Da necessidade de coordenar o grupo, surgiram também os governos. Hoje, já somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E os desafios são muitos. Estabilidade econômica, saúde, educação, geração de emprego, inovação tecnológica, responsabilidade ambiental, diminuição dos desequilíbrios sociais. E é para ajudar os estados a superarem esses desafios que existem as entidades fiscalizadoras superiores, atuando para garantir que os recursos públicos sejam utilizados para o bem-estar do cidadão. O Tribunal de Contas da União e as entidades fiscalizadoras superiores espalhadas pelo planeta querem colaborar com as políticas públicas de forma coordenada, trabalhando em torno de temas comuns. Os desafios são enormes, precisamos enfrentá-los com união, cooperação e com parceria de organismos internacionais, com boas práticas de governança. Nossas nações serão cada vez mais solidárias, fortes e justas. O trabalho em parceria já é uma realidade. Um exemplo é o estudo entre o TCU e a OCDE, com o objetivo de identificar e disseminar boas práticas de governança pública. O primeiro produto já está pronto, um referencial que contou com a participação de diversos países para ajudar na melhoria da avaliação da governança das políticas públicas. A colaboração também ocorre nas auditorias coordenadas. Com base em normas e padrões internacionais de auditoria, instituições de controle se unem para tratar de temas comuns. Na América Latina, por exemplo, essas instituições trabalham juntas em uma grande auditoria para avaliar a situação das unidades de conservação em diversos biomas, entre eles a Amazônia, uma das maiores riquezas do planeta. E é assim que a cooperação ultrapassa as fronteiras e aproxima as nações. Estão todos convidados para escrevermos mais um capítulo dessa história. Vamos construir os alicerces de uma nova Pangeia. Então, mãos à obra. Isso foi em 2013, 14. E o Kofi Annan começou em 2004. A tese da governança eu não me baseei no Kofi Annan, mas certamente o fato de eu ter morado um período em Genebra, na Suíça, me inspirou a pensar de forma global, pensar de forma coletiva. Eu venho da fronteira com a Argentina, Uruguai, Paraguai. A gente se cria de forma muito próxima dos demais países. Então, conviver com outras nações, para mim, sempre fez parte da minha vida. E depois, quando eu morei na Europa, esses 5 anos, depois um período no Japão, me aperfeiçoou mais e me deu essa conscientização de desenvolvimento sustentável. Quando eu fiz essa auditoria, a primeira que a gente fez, eu vou mostrar os números para vocês, foi em 2013, 14. Mas, no decorrer do tempo, fomos evoluindo. E hoje nós estamos fazendo uma auditoria com 141 países. 141 países. E empregando toda a nossa proposta de auditorias coordenadas. O que é auditoria coordenada? Você monta uma metodologia, passa para cada país e cada um cria o seu indicador, somando dessa forma para saber os números em nível mundial. Claro, começamos na região amazônica, com 9 estados, depois no Brasil, depois na América Latina, depois no Caribe, depois... Aí foi. Eu vou mostrar rapidamente alguns mapas para vocês, vou fazer bem rápido a minha exposição. Aí montamos todo um projeto, eu não vou falar do projeto para o país, não vou falar das governanças. Aí tem os países que a gente trocou as boas práticas, com 11 nações, buscamos o que é de melhor, pegamos o exemplo da Alemanha, dos Estados Unidos, da Austrália, e fomos montando. E montamos todo um projeto, isso é um projeto para o Brasil e para a América Latina, de como é que a gente pode montar um projeto com avaliação de risco, com as ferramentas da governança, conformidade, e a compliance. Compliance é conformidade, é ver a legalidade dos atos, ou fazer políticas preventivas. Nós partimos mais para fazer políticas preventivas. Em vez de você punir, você ataca antes de punir para evitar o erro, evitar o desvio, a fraude. E começamos esse trabalho. Então, eu vou mostrar rapidamente, tem que apontar para cá. E aí eu não vou entrar no mérito de cada instituição. Eu escrevi 3 livros sobre o tema. O primeiro livro, Governança, o Desafio do Brasil. O segundo livro, Da Governança à Esperança. E o terceiro livro, Centro de Governo. O país precisa de centro de governo para evitar conflitos.
em termos internacionais e conflitos internos. Essa é uma das ferramentas mais importantes que eu aprendi e conheci na Europa, centro de governo. Centro de governo, quem tem centro de governo bom é a Alemanha, os Estados Unidos, a Holanda tem um bom centro de governo. Conhecer como é que a gente pode evitar erros, como a gente pode aprender com os outros, porque governança é troca de boas práticas. E nós montamos esse projeto. E aí fiz um acordo em 2003 para ver se os ministérios tinham, o Senado tinha, não tinham. Aí assinamos um decreto da governança. Então a governança já está aprovada na Câmara, falta aprovar no Senado e deve ser aprovado esse ano, nos próximos meses. Né? Nós vamos ter uma política de governança no Brasil. A gente pensar estrategicamente o futuro da nação, para evitar essas confusões que nós temos permanentemente de falta de decisões assertivas, porque não tem avaliação de risco. Um presidente pode ser inteligente, preparado, mas só uma pessoa não decide o futuro de uma nação. Tem que ter gente especializada do seu lado. Por isso que o centro de governo é muito importante. Eu não vou falar sobre centro de governo. A Cris, escrevemos um livro junto sobre centro de governo. Eu fui o patrono do livro. Pegamos os melhores especialistas do Brasil. Para onde vai o Brasil? Enquanto não tiver um bom centro de governo, a gente não sabe para onde vai. Porque o Congresso é uma confusão danada. Eu já fui congressista. É muito difícil comandar o Congresso Nacional. E se não tem base, eu sou defensor do parlamentarismo, sem querer entrar muito na área política, porque agora eu sou mais técnico que político. Político já passei, fui eleito ministro. Então, tem que ser mais em cima disso. Aí nós criamos todos esses dados. Aí eu chego naquilo que sonhava, criar indicadores. Em 2014, e aí criamos o IESGO. Foi importantíssimo, e certamente a Embrapa é muito importante para esse processo. Nós temos trabalhado junto com a Embrapa para fazer desenvolvimento sustentável. O que é o IESGO? É indicador de ISD no contexto de toda a administração pública brasileira. 387 instituições. Se a presidente for lá me visitar, eu vou mostrar os dados, os indicadores da Embrapa. Ou qualquer ministério que vai me visitar, eu sei como é que está a governança de pessoas dele, a governança do desenvolvimento sustentável, a governança de TI, a governança de compra. A gente sabe com indicadores, governança digital. Não sei se vocês viram a manchete, está faltando muita governança digital na estrutura do Estado brasileiro. E o TCU está forçando cada vez fazer a implementação de governança digital, que é muito importante para a nação. Então, nós conseguimos implantar o IESGO no Brasil, e estamos monitorando. Aí começa a ter. Aonde está verde e amarelo, isso aqui é de 2024, mas tem dados de 2014, 2018 e assim vai. Então, rapidamente, eu estou mostrando a evolução, só para você ver. Começa a melhorar. O patamar verde também melhorou nas práticas de gestão. O verde é o aprimorado, e o amarelo é o intermediário, e o vermelho é ruim. E assim a gente está começando a criar. Estou mostrando rapidamente para vocês. E aí, uma das preocupações que eu tenho é a governança hídrica, porque a tendência no planeta, o que está em cima vai baixar. Começando pelo meu cabelo e tantas pessoas que vê que as montanhas estão... O que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, lá em Bento Gonçalves, em Caxias, Gramado, todas aquelas partes de montanhas foi para baixo. Água demais. Então, a governança hídrica é muito importante. Eu fundei recentemente uma governança também climática, uma rede climática para discutir esse tema. Então, aí eu não vou mostrar aqui, mas esse é na minha propriedade, onde que eu estou plantando. Estamos numa... Eu não vou mostrar o vídeo, mas eu estou plantando árvores. Estou plantando árvores e chamei 300 produtores para me ajudar a plantar. E já começamos a conscientizar muitos produtores. Viu, presidente? Podemos trabalhar junto com a Embrapa. Eu acho que a Embrapa pode nos ajudar. Eu já tenho conversado muito com o pessoal da Embrapa Cerrado, de nós fazer a governança climática hídrica com a Embrapa. Eu queria até conversar com a senhora, que dá para nós poder começar a orientar os produtores a plantar na hora certa, adequadamente. O que aconteceu agora com o Rio Grande do Sul foi falta de governança climática do Estado com o município. E os municípios também podem fazer governança climática. Então, aquilo que a Cris falou, do nosso trabalho que nós estamos fazendo com a rede de governança, eu fundei uma rede, porque o tribunal é um tribunal formal. Se há ilegalidade, tem que punir. Né? Nós conseguimos fazer muita prevenção, mas muitas vezes não tem, temos que punir. A última lista que eu entreguei para o Tribunal Superior Eleitoral, 8.500 gestores que punimos, que perdem os seus direitos políticos por não terem as suas contas aprovadas. 8.500. Por isso que eu criei uma rede, junto com a Cris e mais amigos, de
praticamente 600 pessoas que trabalhamos em várias áreas para tentar orientar e fazer uma política voluntária de orientação. Implantar a política de governança na nação brasileira. Então, nós começamos com a governança do clima e avançou. Então, a primeira auditoria que a gente fez, em 1.120 áreas de reserva, e depois nós fomos para a segunda, em mais de 2.000 áreas de reserva, e começamos a montar um projeto para fazer no planeta. O sonho. Eu fui a Dubai há 4 anos atrás, fiz lá na Exposição Universal, agora estive em Osaka, fiz uma exposição em nome do Brasil, para fazer auditoria global. Então, criamos o Climate Scanner. E aí está o mapa do mundo. Já estamos fazendo essa auditoria em nível mundial, porque nós estamos na Presidência Mundial do Controle hoje, se chama Intosai, sede na Áustria. O Brasil preside. Uma articulação que eu vi que dava certo, porque eu presidi os países da América Latina e deu certo, e nós conseguimos montar esse projeto em nível mundial. Em cima de 3 eixos, governança, financiamento e políticas públicas. Aí vocês podem ver, esses 3 itens são eixos fundamentais para qualquer atividade, até para atividade privada. Quem tem uma empresa, se você não tem uma boa governança, não tem um bom financiamento público, quem é que estava falando aqui, a menina que estava apresentando? Você é a Ana Clara? Viu? Já gravei teu nome. Opa. Ana Clara, o importante é a gente conseguir estabelecer políticas que sejam de média durabilidade e não de curto prazo. Não pode ter projeto de um governo, tem que ser vários governos pensando o futuro da nação. Porque os projetos de curto espaço, curto tempo, eles desaparecem, esborou e não fica legado. Para ficar legado uma nação, nós temos que pensar a médio e a longo prazo. No mínimo 12 anos, 15 anos, 20 anos. Então nós temos que pensar o Brasil para 2030, 2040. Eu tenho conversado muito com o governo, mas eu não sou o governo, eu oriento o governo, eu fiscalizo o governo que toma as decisões da sua forma. Então, governança pública, aí nós fomos a Dubai, fizemos uma palestra, e a primeira reunião nós fizemos nas Nações Unidas. Aí está o Vital, que é o atual presidente, o Bruno, que foi, e eu que fui o mentor da ideia do lançamento do Climate Scanner nas Nações Unidas, lá em Nova York. Aí com o substituto, o segundo homem das Nações Unidas, fazendo uma palestra. E assim, depois em Genebra, onde que eu estudei, morei lá 5 anos, eu fiz uma palestra também, falando na conferência sobre gestão de dívida das Nações Unidas em Genebra. Então, aí estou agora em Osaka, recentemente, está aí a Tereza Cristina, que está o ministro também da área da pequena propriedade, e recentemente em Osaka nós estivemos lá. E aí tem um fato novo que recentemente eu liberei esse acórdão, já está em andamento, estou cobrando, é uma novidade fantástica para vocês que trabalham com ESG. Isso aqui é nós criarmos o PIV, o Produto Interno Verde, valorizar quem pode nos estabelecer uma estrutura de conscientização em nível nacional. Eu relatei isso e estabeleci prazos para que o governo cumpra isso. Então, esse é um modelo de extrema importância. A Caixa vai ser muito importante, o Banco do Brasil e todas as demais instituições, o Produto Interno Verde. O que é isso aqui? É a possibilidade de nós estabelecermos uma avaliação da riqueza econômica de toda a nossa produção verde. E o Brasil tem um potencial maravilhoso. Acho que a COP vai mostrar possibilidade em relação a isso. Mas tem que ter uma política de médio e longo prazo. Tem que ter governança de médio e longo prazo. Tem que ter uma questão cultural, que não passe a COP e depois a gente não continue trabalhando. Então, nós temos que fazer esse trabalho em conjunto. Esse eu já estou indo para o final da minha exposição. É um sistema de contas econômicas ambientais que a gente soma, e essa conta econômica pode dar uma permanência na política ambiental da nossa casa, do nosso planeta. Então, análise do TCU sobre a contabilidade ambiental no Brasil. Estamos começando isso, é um trabalho inédito, acho que é a primeira vez que eu apresento, depois que eu liberei esse acórdão recentemente no Tribunal de Contas da União. Então, está aqui. Não vou implantar, não vou fazer toda a fala, porque a minha equipe já está me falando que o meu avião daqui a pouco sai. Então eu trouxe aqui um resumo para vocês de todo o nosso trabalho. Aí o Pronagov, que a Cris falou, nós estamos trabalhando no Brasil,
E a escada que eu sempre apresento, que ninguém chega a lugar nenhum se não subir escada, não passar por todas as fases da vida. Você lembra vocês aí, quando vocês tinham 15 anos, 18 anos, 20 anos, a dificuldade que foi para vocês chegarem onde chegaram. Então, é muito trabalho. E para isso acontecer, tem que ter a governança da família, ou a governança da sua empresa, ou a governança do seu estado, do seu município. Tem que ter governança para a gente poder chegar nessa escada que eu coloco aqui para finalizar minha fala de forma muito rápida. A busca sempre da esperança, mas aí tem que passar todos os estágios para poder chegar ao desenvolvimento. E a base principal é governança, que são 3 palavras-chave, eu finalizo com isso, né? É como uma mãe e um pai. A mãe que direciona o filho, o pai ajuda, a mãe faz a governança familiar, e a governança é que dá a possibilidade de confiança, de avaliação de risco, de inovação, de desenvolvimento. Por isso que a Embrapa hoje já é o que é, porque passa confiança. E certamente com esse trabalho aqui de vocês, desse time que estão organizando e me trazendo aqui para receber essa medalha, fiquei muito honrado, muito feliz. Agora eu vou para... cada semana eu estou numa ponta do Brasil. Semana passada eu estava em Teresina. Lá eu levei 200 famílias de agricultores. Eles produziam lá 50 mil hectares, estão produzindo 2 milhões de hectares. Fui eu que levei aqueles agricultores. Eu recebi um título de cidadão lá. Agora estou indo para Tocantins, onde que também levei muita gente, no Mato Grosso. Eu sou um homem que percorro o Brasil ponta a ponta. Já percorri o Brasil várias vezes. Eu acho que esse país é fantástico, tem um potencial enorme para se transformar uma grande nação. Já se transformou. Nós temos que melhorar a governança, a avaliação do risco e ter um projeto de Estado, de nação permanente. Eu estou muito entusiasmado. Eu sou entusiasmado. Eu não perco a fé e nem a crença, porque quando a gente perde a fé e a crença, a vida perde o sentido. Então, desejo uma boa noite. Vou para o Tocantins. Vou fazer uma palestra sobre contabilidade amanhã para os contadores de todo aquele estado, né? E depois vou estar com o governador. Assim eu faço toda semana. Estou numa ponta do Brasil. Quem? Contabilidade? Está aqui? Ele já sabe do nosso trabalho, já percorremos. Percorremos já... Brasil inteiro. Brasil inteiro com os contadores. Próximo é Goiás. Próximo você já está por dentro, você já sabe. Porque os contadores são 500 mil contadores, 550 mil. E eles são as pessoas que orientam. Então, a gente cria uma cultura de governança e o contador mostrando o caminho para a nação. Pessoal, fiquei muito feliz, muito obrigado pela homenagem. Que Deus abençoe todos vocês. Pena que eu não tenho muito tempo hoje para vocês me fazer perguntas, questionamentos, especialmente sobre o PIV e outros projetos que estamos montando. Mas o TCU está aberto para vocês. Eu tenho 20 anos, estou muito feliz de celebrar 20 anos, de ter começado uma caminhada e vamos deixar o legado da governança para a nação brasileira. Um grande abraço. Brilho nos olhos. Eu acho que a frase que eu faço no final desse painel aqui é o brilho nos olhos que a gente vê no ministro, né? É a história, um legado, e é por isso que o senhor está sendo homenageado hoje.